Diego Xingu, com Silas Santos, Douglas, Thaís, Juliano, que vão se apresentar aí. E vamos lá, vamos começar. Silas, quer falar uma coisinha? Não. Vamos deixar. Douglas, começa aí e depois... Também não. Também não quero falar nada, não vou falar nada. Vamos revezando. Primeiro, se apresentem. Não, assim, né? Tá, deixa eu falar. Coloquem aí quem são vocês e tudo mais. Então fala, Silas. Deixa eu me apresentar então, né? Eu sou Silas Santos, sou membro do coletivo Rock Generator desde o início. E tamo aí, tô feliz, tô com um time de peso aqui na minha tela. Espero encontrá-los posteriormente, quando isso tudo acabar. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Douglas. Dougníssimo. Muito feliz, né, pelo convite de, mais uma vez, estar nesse processo de partilha, né? E aí a gente já aí mais de, né, um bom tempo, não lembro nem quanto tempo, 1 ano, quase 2 anos, a gente está trancado em casa, né, por conta dessa loucura de pandemia. E volta e meia a gente fica lembrando, né, eu esbarrei com alguns dos programas anteriores e veio altos flashes, né, das atividades que aconteceram, né, nessas edições aí que tiveram do Generator. Acho que é um projeto extremamente promissor, assim, né? Acredito que se não fosse essa questão de não estar podendo aglomerar, estaria aí pulsante, né? E muito doido que eu via essa coisa da gente estar trancado, né? Você acaba recorrendo aos filmes e acabei vendo 2 documentários que me lembrou muito o Rock Generator. Um deles foi aquele festival Woodstock Tupiniquim, eu não lembro o nome da cidade do interior de São Paulo, que a galera reuniu lá e fez o festival gigante, né? Acho que teve 3 ou 4 edições, se não me engano, e numa onda bem do Generator, né? De essa coisa de reunir pessoas para fazer música e vivenciar a arte, né? E o outro foi sobre o surgimento do circo voador, né? No Rio de Janeiro, e aí de repente você vê assim que às vezes é uma malucada que sem interesse às vezes de firmar nada, vamos dizer assim, né, acaba indo praticando umas coisas e no fim das contas acaba virando referência. E quando a gente vê o circo voador hoje lá no Rio, a gente acha que foi um mega acontecimento para existir aquele espaço, né? E na verdade eu acredito que é algo muito parecido com o que é o gerador, né? E torço aí para que, quem sabe, o Morro da Forca, né, não vire esse espaço, esse lugar aí. Eu acabei me estendendo, não falei de mim, vou deixar para falar sobre mim no final. E vou passar a bola para Thaís Cantazini. Thaís Cantazini. Eu sou multiartista, eu trabalho com... sou dramaturga, eu sou poeta, faço música, componho. Eu faço um monte de coisa, mas agora eu estou dando aula, também sou educadora, né? Estou focada demais nas aulas na educação infantil e também no ensino superior, trabalho na pedagogia, sou professora, estava até agora lá, experimentando esse formato maluco para pensar arte, educação, desse jeito, né, gente? E é isso, sou performer, acho que vou falar mais sobre esse trabalho como performer, né, hoje. Falar bastante sobre isso. E no mais é agradecer mesmo, né? Porque a gente não sabe nunca, né, quando vai acabar isso. A gente está com o pé na jaca, assim mesmo, né? A gente não sabe quando vai sair disso. A gente tem vacina, mas não tem direito de vacinar. A gente não tem acesso à vacina. A vacina é uma utopia? Será que a vacina é real? Fica aí, né, a questão. Será que isso existe mesmo? Ju, fala aí. Será que existe vacina no fim do mundo? Não, e é engraçado que eu tenho hipertensão, né? Antes do fim do mundo, teremos vacina. Eu entrei na fila da comorbidade agora, né? Então eu poderia ter direito à vacina agora. Aí eu fui ao meu médico, mas eu tenho a pressão
hipertensão controlada, que eu tomo remédio todo dia. E aí, de Ainda fato, bem, né? foi possível, assim, mas eu fiquei... E foi engraçado que eu fiquei com essa questão mesmo, assim, tipo, uma sensação de um certo privilégio, mas um medo também dessa porra, dessa doença escrota, né? Mas aí, isso, eu acho que realmente a gente está nessa virtualidade de um direito mesmo. O povo tem amigos morrendo com uma doença que já tem vacina, um negócio muito absurdo mesmo. Eu acho que o caos bateu a nossa porta desse governo escroto, porque é isso, né? Eu acho um absurdo fazerem uma CPI para discutirem coisas que todo mundo já sabe. E aí ficamos discutindo um monte de coisa dentro da CPI lá e o governo não está comprando vacina, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito absurdo mesmo, assim, loucura, assim, onde chegamos. Apesar disso, eu acho realmente que existe uma poesia resistente, uma poesia resistência aí que acontece mesmo, que alimenta a gente, nutre a gente, né? Mas também não, né? A gente está um país com muita gente passando fome aí, amigos passando fome, né? Existe muita coisa muito séria acontecendo nesse momento, né? Eu fico olhando para as nossas potências mesmo, né? Assim, como sair disso, como permanecer, né? Como continuaremos depois disso, assim. E acho que é importante olhar para as nossas potências mesmo. E eu olho para o Rock Generator como uma potência de uma cidade que tem que sempre ser revigorada, porque senão esse nosso passado, que é poderoso, mas também é cheio de mofo e bolor, né? Ele também nos sufoca, né? E acho que projetos como esse fazem a gente respirar, e é muito importante. Meu nome é Juliano Mendes, sou performer também, sou dramaturgo, sou romancista agora, sou diretor, sou videomaker, também fico nessa de, como diz minha mãe, 14 profissões, 15 necessidades, né? A gente vai sofrendo aí dessa vontade de dizer, né? E essa vontade de encontrar pessoas para escutar a gente, né? E a loucura é que isso não é fácil nesse mundo virtualizado, onde os canais de comunicação estão todos direcionados, assim, tipo, você pega pessoas com muito pouco fundamento e com muitos seguidores, né? E essas pessoas acabam condensando uma série de ouvidos aí, e aí fica difícil chegar às pessoas, né? Nós que também querendo dizer coisas, a gente fica procurando para quem, fora essa coisa que é hercúlea e louca também, essa necessidade de vender, né? de sobreviver, de dizer que as pessoas comprem o que a gente está querendo, está precisando dizer também, né? E aí fica essa coisa muito louca ligada ao mercado, ligada à sobrevivência, mas ligada à necessidade de falar, necessidade de vender, isso tudo é muito doido. Então, é um momento muito caótico, um sentimento muito absurdo nesse momento todo. Eu queria relembrar aqui com vocês também como é que foi para vocês participarem com a gente, o Douglas diversas vezes lá declamando suas poesias no palco do Generator, Thaís por 2 ocasiões, com o Perereca Brasil e com a Barbie Giz Carvão. E o Juliano, Barbie Giz Carvão, né, Thaís? É isso mesmo? E isso. O Juliano 2 vezes com a performance dele, que eu sempre esqueço o nome, me perdoe pelo... Como é que é, Juliano? Literatura para dançar. Literatura para dançar. 2 vezes. Uma no festival, né? E a outra numa Sessions. Aí queria ver para vocês como é que foi e o que vocês sentiram de estar num evento de rock and roll, né? Que às vezes não abre espaço para outros tipos de performance e tudo mais. Querendo ou não, o rock and roll, assim, pelo menos das experiências que eu tinha em Ouro Preto, fora do Rock Generator, é isso que o Xingu falou, né? Não tinha muito espaço, assim, para, sei lá, tipo, por exemplo, festival punk. As bandas chegavam lá, tocava, saía, era só música. Então, acho que para vocês, o público do Rock Generator
Não sei, eu posso estar enganado também, mas eu imagino que é diferente, assim, do que vocês estão acostumados a se apresentar. Então, por isso que eu achei muito fantástico ver esses dois documentários, exatamente porque o Generator, ele é cosmopolita, né? Apesar dele ter um gancho no rock and roll, ele conseguiu manter a sua lealdade ao rock and roll, vamos falar assim, mas abrindo outras possibilidades de interação ali, né? E aí eu tava pensando, né? Tipo, depois que o Xingu fez o convite, né? Falei, pô, mas como pensar o Generator hoje, né? Entendendo que depois que a gente vacinar e for voltar, e por mais que tenha o Generator, jamais será o mesmo Generator, né? Eu acho que como tudo na vida, assim, será da mesma forma de novo, né? Por conta dessa loucura toda. É muito tempo trancado, o cérebro passa a funcionar de outra forma, né? Mas o doido é que, assim, para mim, por exemplo, né? Minha primeira participação no Generator, tinha acabado de retornar do Rio. E no Rio eu tinha vivido várias experiências de sarau, né? De recitar, declamar poema e tal. E aí, quando eu retorno, surge essa oportunidade de declamar poesia. Eu lembro que eu fui a caráter, preparei figurino, né? Então, acho que foi praticamente uma performance, né? A minha experiência. E naquele momento, assim, talvez ao olhar de algumas pessoas pudesse ser uma coisa, sei lá, né, mano? O cara maluco, tá aí todo trajado para recitar poesia, né? Porque não é uma coisa muito comum em Ouro Preto, vamos dizer assim. A não ser para a galera das cênicas mesmo, né? Que é ator e tal. E aí hoje, avaliando isso, eu vejo que é uma quebra, né? Até para mim mesmo, assim, né? Quebrar o personagem, esse ser que é você, né? Se pôr, de certa maneira, se expor ali e se refazer diante de um público, mesmo não tendo sido preparado, sei lá, né? Tipo, igual quando um ator é preparado para fazer tais coisas, né? E talvez um poeta nessa situação, ele não é... Ele tá ali pelo ímpeto, pela vontade de fazer, vamos dizer assim. E aí, mano, quando a gente tá numa pandemia, e aí muitas vezes você tá solitário, né? Tá sozinho, e o que sobra é a arte, né? Pra você... Quer ser, eu descobri vários dons, né, na pandemia, exatamente por conta dessa necessidade de fazer coisas, né? Que muitas vezes você estava ali no cotidiano e aí você ia vivendo a vida, né? Então, quando você está trancado, você tem que ir se reinventando e descobrindo coisas, né? Então, por exemplo, né? Eu tô num mergulho muito profundo nas artes plásticas, sabe? E tenho me julgado muito nisso, assim. Talvez se eu não tivesse me jogado naquele momento para recitar os poemas, eu não teria disposição hoje para me julgar dentro de outra linguagem artística, vamos dizer assim, sabe? Então é como se, sei lá, foram portas abertas aí, né, para mim, a partir dessas experiências, assim. E eu acho que o Generator, da maneira como ele é celebrado, né, que eu acho que é uma espécie de celebração no lugar onde é celebrado e da maneira como ocorre, né, é uma manifestação fantástica desse momento que a gente está vivendo. O Juliano, né, foi muito assertivo em dizer que é esse respirar mesmo, é sacudir os bolor, né? Bom, eu tive duas aparições assim nos encontros, né? E eu penso que a minha situação ela tem uma variante aí, porque a questão do cara no rock and roll, né? A gente está até aqui num bate-papo, eu sou uma minoria no bate-papo online, né? Até aqui eu sou sempre a minoria. As mulheres elas ocupam uma posição diferente no rock and roll. Vou dar um histórico aí, mais ou menos, para entender por que eu estava ali, né, performando. No meu corpo reverbera muitas outras coisas, né? Estando no espaço que é do cara. Tem mais homens, lógico, tem mulheres, estou falando da maioria, estou falando em número mesmo. Você vê a mulher geralmente ocupando a posição de vocalista, dificilmente a mulher ocupa a posição de instrumentista,
no rock and roll, né? Vamos falar num panorama dilatado. A gente tem exemplos de mulheres instrumentistas no rock and roll. Estou falando num panorama dilatado. A gente tem muito homem, né? E eu gostei muito da possibilidade que vocês abriram naquela época do grito rock mulheres, né? Foi um grito rock mulheres? Foi Grito das Minas. Grito das Minas. Grito das Manas. Isso. Grito das Manas, Assim, justamente. Grito das Minas. O Perereca Brasil é um trabalho em que muito autoral e muito autêntico, assim, que é um trabalho muito corajoso também, que foi a minha desinibição de me mostrar como uma profissional solo. Eu sempre trabalhei coletivamente, né? Tudo que eu fiz foi coletivamente na minha vida. O Perereca Brasil é um dos únicos trabalhos que eu fiz só e que eu resolvi reunir 10 anos de composição autoral. E aí eu reuni isso, e eu acho que devo muito ao coletiva Minas da Voz, né, que me encorajou muito, porque eu pensava que o fato de eu não tocar violão seria uma ruína para mim, enquanto artista, enquanto cantora. Eu sempre pensei, nossa, toda vez que pediam para eu cantar alguma coisa e eu não tinha alguém para me acompanhar, aí geralmente um homem, inclusive, eu falava assim, não, mas eu não toco violão. Então, eu sempre tive esse negócio do não ser instrumentista e também ser, porque abandonei o piano por questões, assim, muito profundas. Estudei piano, mas abandonei o piano. Já bem menina, assim, larguei mão. Assim que a minha mãe faleceu. Então, o Perereca Brasil, ele me encorajou para a retomada dos instrumentos que eu tinha abandonado, para a pesquisa de outros, né? E o Perereca, ele é bem eletrônico. Ele é eletrônico não por uma opção, ele foi eletrônico porque ele era uma saída, né? Uma cantora com... Eu tinha o quê? Tem mais músicas hoje em dia, mas na época eu tinha 40, 50 canções. Eu lembro que eu tive dificuldade para escolher o que eu ia colocar no Perereca Brasil. E é um trabalho feminista, né? Bem anarquista. E acho que nesse contexto ele foi muito necessário. Eu lembro que no dia que apresentei o Perereca Brasil no rock, as mulheres elas ficaram muito eufóricas, né? A galera ficou eufórica demais, porque tinha uma provocação ali, né? Tinha uma provocação de gênero, tinha uma provocação de inclusão, né? De estar dentro. E eu não acho que isso seja uma responsabilidade de um ou de outro. Eu acho que assim é um movimento. Os caras rock and roll, pá, eles são maioria. Aí a mulher ou é uma vocalista, né? Como eu disse, ou nunca assume essa posição de tecelã do rock. A mulher não ocupa essa posição de tecelã, né? Não é uma protagonista tecelã. Ela tá ali para finalizar ou para ser bonita demais, impressionante e tal. Então, isso me incomodava um pouco, nem sempre me incomodou. E eu acho que quando abre essa brecha, quando vocês abrem essa brecha, acontece toda uma história ali, que é de conexão de mulheres naquele espaço. Voltando no Perereca, é um trabalho que eu tenho muito carinho e que eu acho que não consigo fazê-lo de novo. Tentei voltar algumas vezes com o meu trabalho, mas eu não consegui voltar, não. Porque eu acho que agora é perigoso de verdade fazer o Perereca Brasil. Isso é bem perigoso. Eu lembro que quando eu apresentei, eu fiz muitas apresentações desse é um show performance, né? Não sei, eu pus vários nomes nele, ainda não sei que nome ele tem, na verdade. Que mistura tecnologia, tem um discurso político ali, e tem outras questões que eu descobri depois, que eu parei de fazer, que tinha ali. Tem uma coisa profética no Perereca Brasil, tem uma profecia naquele trabalho, que se cumpriu. Eu vou só para instigar essa profecia que eu descobri depois, eu vou cantar não, eu vou falar uma letra de uma música que está no Perereca, que eu escrevi em 2010. Não tinha fora Temer, não tinha fora Bolsonaro. Escuta isso, velho. Eu tenho até medo de mexer nesse trabalho hoje em dia. Olha esse texto, vê se ele não foi escrito agora, se ele não é uma improvisação aqui. Os candidatos a Messias já estão inscritos. Temos um bom, temos um mal e os seus protegidos. Os candidatos a Messias já estão sentados. Em uma mesa, eles vomitam tão civilizados.
Pauta de hoje, paz na terra e adeus corrupção. Por trás da pauta é cada um querendo o seu quinhão. Quem é tão bom ao ponto de matar? Quem é tão bom ao ponto de roubar? Qual o seu valor? Qual sua lei? Qual sua ética? Qual o seu valor? Qual sua lei? Qual sua ética? Os candidatos a Messias já estão inscritos. Então, assim, escrevi isso em 2010. Depois eu falei, caralho, mas não é o dito cujo aí, né? A situação do país agora. E tem outras canções também que eu escrevi, né, do Perereca, que elas voltaram depois como bem proféticas, assim, para mim. Fiquei pensando nisso, sabe? E o Perereca Brasil é um trabalho que está no meu coração. Eu andei muito com ele. Eu acho que eu que sou uma artista muito brasileira, muito Brasil mesmo, nunca tive essa ambição de sair do Brasil com trabalho. O Perereca me proporcionou isso, né? Eu pude apresentá-lo no Chile, em Santiago do Chile, num bairro que foi, assim, refúgio na ditadura chilena, um bairro chamado La Vitória. Ele era um lixão, e aí as pessoas reergueram o bairro, assim. Eu lembro que eu apresentei tinha uma rua Karl Marx atrás, sabe, assim, um lugar que tem todo um sistema de televisão e de rádio autônomo. As pessoas do bairro só assistem a televisão do bairro e tem a rádio, né, a emissora de rádio do bairro. Coisas muito fortes que eu vivi ali. E só para ir fechando, assim, um pouco essa história do Perereca, porque tem muito tempo que eu não falo dele, talvez é por isso que eu estou, assim, nessa falazada. O Perereca Brasil, ele me proporcionou uma coisa muito doida, porque quando eu apresentei no Chile, às 2 da tarde, um espetáculo que tem um nu, né, um seminu, assim. Eu fiz 2 da tarde na rua, eu nunca tinha feito isso no Brasil, apresentar de dia na rua. Então tinha criança mexendo nos instrumentos na rua, perguntando se eu estava vendendo instrumentos. Começou já muito interessante o negócio, sabe? Você está vendendo instrumentos? Não, eu vou apresentar um negócio aqui. Foi na rua. E aí a gente teve um momento, foi Carla, uma companheira também, Carla Ribeiro foi comigo, e aí a gente tem um momento que a gente coloca várias fotos de mulheres que foram torturadas durante a ditadura brasileira, corpos que desapareceram, né, de mulheres. A gente fez um varal, colocou essas fotos dessas mulheres lá, e aí tinha um monte de senhorinha, e a gente tava meio sem roupa, assim. Eu lembro das senhorinhas olhando a gente com uma cara, a gente achou que era uma cara de reprovação. E depois a gente sentiu, quando terminou, de ir lá falar com elas, né? Falar, e aí, desculpa, né? 2 da tarde, né? A gente sentiu isso, né? De falar, dar alguma justificativa para essas senhorinhas. Elas falaram assim: é isso mesmo, é isso aí, é isso aí. Tipo, estamos juntas, assim, em chileno, assim, né? No Chile. Ela falou: é isso aí. Ela falou: a única diferença é que vocês podem tirar essas fotos daqui, não precisa ficar instalado igual vocês deixam no Brasil, não. Porque no Brasil, vocês precisam lembrar da ditadura. E aqui no Chile, a gente precisa esquecer. Ela falou. Isso ficou muito forte para mim, assim. Ela falou, aqui a gente não aguenta mais ouvir a ditadura fere a gente. Ela falou, e no Brasil vocês têm que lembrar. Lá vocês não lembram da ditadura que vocês viveram. E aqui a gente sabe. A gente sente o que foi, saca? Então, só para fechando, assim. E foi muito massa essa história no rock, porque foi um espaço, né, que é majoritariamente masculino, aberto a uma mulher, trabalho solo e tal, me senti representando algumas, assim, naquele dia, foi bonito para mim, foi bonito depois do que eu ouvi na porta, na rua, mexeu comigo, eu senti que eu fiz uma coisa que tinha valor nesse contexto. Passa a bola, então. Eu acho que foi bonito demais e todo mundo se sentiu emocionadíssimo aquele dia também, Thaís. Assim, foi forte. Nesse dia também teve a Papisa, né? Que é tipo uma banda de uma mulher só de São Paulo. Depois ela retornou em Ouro Preto, tocou lá na Casa da Fonte. E teve Não Eu. Isso. Que é um duo de indie eletrônico, né, de BH. Muito foda. Hoje mais cedo eu estava lendo algumas coisas aqui, resgatando para tentar refrescar na memória, né, que foi em 2017, passou 4 anos.
Aí eu encontrei aqui um escrito da Pamela Vilas Boas, do Não Não Eu, na página da banda. Vou reler aqui rapidinho, porque ela resumiu o espírito. Encontros, magia, conexão. Isso resume muito do que a música proporciona hoje em dia. Sei lá, preenche um pouco da existência, faz com que a gente olhe o outro de uma forma muito profunda. Assim foi essa mini tour com a Papisa, rápida, mas muito intensa. Hoje é o momento de agradecer muito o Rock Generator, Castor, Douglas, Karen e mais uma galera linda do coletivo que realizou um evento incrível nesse sábado, uma experiência que vai ficar na memória. Como explicar e agradecer a atenção do público de Ouro Preto? Galera aberta, atenciosa e a fim de experimentar novos sons. Sem palavras. Eu achei muito legal isso, deu saudade do rolê. Foi emocionante. Eu lembrei também que teve umas coisas assim, depois tiveram umas manas assim que passaram por assédio no espaço, sabe? Porque sempre acontece, né? Em qualquer espaço. Mulheres que passaram por assédio, que elas queriam falar, sabe? Então, assim, rolou umas tiradas de satisfação dos caras, sabe? Depois Rolou isso. Ô, Thaís, lembrando também nesse dia que o Helenos não estava acostumado a receber esse tipo de evento, né? Tanto que eu lembro que a gente bateu o recorde de público lá, acho que passou umas 200 pessoas no rolê. Tava muito Você cheio. sabe que no 15 eu fui expulsa. No 15, no meio do show, as manas me fecharam lá. No 15 a galera me fechou, me tampou. Né? Foi uma ocupação feminista. E no 15 eu fui tampada, fechada por umas mulheres que eu não conhecia. Elas falaram, essa mulher não pode continuar aqui. Essa mulher tem que ir embora. Nossa. Eu tava no meio do show. E aí começava a chegar, as minhas amigas do Ninféias, né? Chegavam e mandavam recado. Tu tem que vazar. Você tem que ir embora. Nossa. E eu cantando. O Perereca Brasil tem um negócio que eu acho muito doido, que tem uns fiascos, assim, sabe? Aconteceram muitos fiascos também. O Juliano foi num fiasco. Teve um show na 35 que foi um fiasco. Então tinha umas coisas assim, sabe? Tinha erros horrendos, tinha equipamento explodindo. Tipo, o Perereca, ele tinha esse negócio bem exusado mesmo, assim, sabe? O trem baixava e não rolava. Muito doido. E tinha essa energia, às vezes, sabe? Muito mundano. E, às vezes, degringolava. Não, aí, quando eu comecei a entender como ele era, eu comecei a entender que ele era assim. Ele era um trabalho feito com tecnologia, mas que ele não tinha nenhum preparo para a tecnologia que eu estava querendo que ele fosse. Então, ele tinha um monte de ruído, ele tinha um monte de complicações, várias complicações. E eu curtia isso, assim, também, sabe? Depois eu comecei a curtir. Na hora eu não curtia. Mas depois eu falei, isso faz parte do meu trabalho. Meu trabalho é um caos mesmo. Eu fico pelada, um peito para cá, e de repente uma máquina para de funcionar, eu saio com o peito pendurado e aperto um botão para voltar. Os sons, assim, é muito doido. Pra gente que nasceu nos anos 80 para trás, gente, esse negócio de tecnologia não absorveu completamente ainda, não. Não absorveu, não. Eu apanhava muito. Eu vou falar que tem uma coisa que a gente tem que conviver, assim, que eu acho que é uma reflexão que é importante a gente fazer, que é a coisa de ter grana ou não ter grana. Assim, nesse lugar mesmo, assim, tipo, eu acho que a gente tem, a gente está muito tranquilo em entender a qualidade de não ter grana. A gente está tranquilo, né? Assim, tipo, ela permite uma série de coisas. E talvez o Rock Generator e a história de vocês até confirme isso, assim, tipo, o que significa subir uma vez, sei lá, 2 vezes por ano? Peraí. Voltei. 2 vezes por ano, quantos degraus com caixa de som nas costas, blá, 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 né? Por vocação, por escolha, etc, etc. Maravilhoso, Juliano. Maravilhoso você falar isso. A questão, se tivesse grana, teria. Se não tivesse, não teria. Estou dizendo isso assim, o Perereca Brasil, para falar do Perereca Brasil, eu acho que isso que você fala dos fiascos, né? Tipo, fiasco técnico e tal, tem a ver com não ter grana. Eu, sinceramente, eu adoraria ver o Perereca Brasil com grana, entende? Tipo, aquela proposta com grana,
com condição, com circulação, com mercado, com público, sabe? Porque eu acho que muda tudo, entende? Tipo, muda tudo mesmo, assim. Muda tudo, mas também eu acho que, vou voltar lá no Iacanga, no começo da conversa, eu acho que também existe alguma coisa que não ter grana não tem preço, sabe? Também acho. O Perereca Brasil, ele começou num espaço super finesse, em BH, com roupa e papo. Todas as vezes que ele aconteceu, em outros momentos, ele foi criando uma decadência nata ali, era necessário. A gente estava no meio de um fora Temer, tinha acabado de rolar um impeachment. Isso também estava ali no meu corpo. Isso estava naqueles equipamentos. Era o começo de um golpe. Por isso que ele não existe mais. O golpe aconteceu. Ele não sai nem um som mais. Eu acho que o Perereca Brasil, ele é o próprio golpe. Ser um golpe contra, sabe, a grana. É um golpe, o início de um golpe. E agora ele acabou. Né? Porque agora também não tem nem como. Eu faço uma reflexão nisso também, Thaís, que eu faço com o Rock Generator. Uma das grandes experiências estéticas da minha vida foi ver um show do Black Feather... Black Feather Clan. Black Feather Clan, lá na casa... Esqueci o nome. Casa Brasa. A casa lá que fazia um sanduíche, aquela casa foda. Assim, você devia ter ali umas, sei lá, 15 pessoas dentro da sala, com uma puta banda, um show assim foda pra caralho. E eu me sentindo muito... Olha a loucura. Eu acho que Grotowski fala disso, né, de uma elite que não é econômica. É uma elite que é porque só aquelas pessoas podem ter acesso àquilo. Não é uma elitização econômica. A gente está acostumado a ligar a ideia de elite com a ideia de economia, riqueza e pobreza, mas tem essa elite mesmo de esse acesso que se permite, sabe? Eu acho que as poucas pessoas, mesmo com a circulação que você fez, hein, que puderam ter acesso ao Perereca Brasil, entende? Tipo, também é essa limitação que acontece, assim, de você não ter uma possibilidade de difundir isso com mais grana, com mais circulação de grana. Mas, assim... Eu concordo total. Concordo aí, total. Não estou fazendo um discurso da pobreza versus a riqueza, assim, estou dizendo só desse lugar mesmo de conseguir, a partir da grana, falar mais, encontrar mais, dizer mais. Sim, eu acho, Ju, que tudo é legítimo, tudo é legítimo. Eu estou defendendo um lugar do que... Estou defendendo um lugar em que quem tem grana não alcança, que é o experimental. O que a gente faz com pouca grana, quem tem grana não faz. Né? É lógico que a gente precisa de grana. O ideal seria que nisso aí, seria lindo, né? todo mundo aqui cheio de grana. Seria maravilhoso a gente nadando na grana. Mas aí quem a gente seria também? A gente estaria aqui se a gente tivesse grana, conversando sobre isso, pensando sobre isso, né? Juliano, você falou do... Não e você não falou do Literatura para Dançar e dele no Rock Generator. Cara, assim, eu acho que a bola foi passada muito, né, estava muito clara, assim, e é curioso, porque na hora que eu vendo aqui esse quadro de pessoas, eu fiz Literatura para Dançar para o Douglas, numa ocupação lá no antigo prédio da FEBEM, que devia ter, assim, umas, sei lá, 7 pessoas na sala, uma pessoa incrível, assim, uma moça que depois faleceu, né, Douglas, assim, super envolvida com o trabalho, participando no meio, interagindo comigo no trabalho. Fiz o Literatura para Dançar para Thaís, lá no Leite, num Festival da Primavera. Já era Primavera? Não, a gente criou o SAL. Era o SAL. Primeiro SAL. Numa situação assim... E eu lembro de fazer, assim... com os temas, eu lembro de fazer assim com um público que tinha algumas trans no público, e eu achei aquilo tão sensacional, porque era um tema que eu tratava, inclusive, e fiz no Rock Generator também, num festival de inverno, uma noite linda, assim, num esquema incrível. E aí eu acho que esses espaços para experimentação de linguagem que a gente tem na cidade, que são restritos, e que são espaços... É isso mesmo, experimentação de linguagem. Assim. É onde eu vou testar coisas. É onde eu vou fazer assim para sacar
me sacar, entende? Eu estou fazendo para me entender, para entender o que eu estou fazendo. Estou fazendo para entender o que eu estou fazendo, sabe? Quer dizer, nesse lugar meu, que trampo com isso, quer dizer, a grana que eu tiro para pagar as coisas que eu pago, eu tiro disso, entende? Tipo, eu falo de grana por isso também, porque existe para mim essa necessidade, básico, ponto. E quando eu estou fazendo nesses eventos de vocês, eu estou fazendo com essa história, assim, estou fazendo para me entender na história. Então, básico isso. Esse tipo de troca, para mim, é fundamental e é importantíssimo. É básico, é fundamental que eu faça. No Rock Generator, em especial, foi muito louco, porque a condição estética em que o trabalho chegou naquela noite, no Morro da Forca, naquele espaço, foi absurda. Assim, eu fiquei muito... E foi engraçado eu vendo o Silas falar. Logo depois que terminou, o Silas falou: cara, eu tive uma sensação que eu só tive no dia da Thaís Cantazini com você. Foi muito engraçado. Assim, porque já foi e eu falo isso com muita propriedade. Assim, eu acho que aqui no meu visor eu estou bem do lado da Thaís, eu não sei de vocês, assim, mas eu sinto muita identidade com a Thaís. Assim, eu acho que a gente tem são trabalhos que são muito diferentes, são propostas diferentes, mas que têm uma profusão muito parecida. A gente tem uma profusão de pensamento que é muito parecida, assim. E acho que é o hibridismo, né, mano? É porque a gente gosta muito desse lugar da fronteira. E eu acho que é porque a gente faz muita coisa mesmo. Você faz um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, e quando a gente reúne essas coisas, elas ficam bem próximas. A gente ama a literatura. E a gente ama a literatura, e a gente ama os high-techs. Eu acho que você tem facilidade de mexer com os cabos. E eu não tenho, eu fico tentando mexer com eles. Mas tem mesmo, tem uma afinidade, assim, de construção, de pensamento, né? Só que no meu caso, assim, o Literatura para Dançar é uma parceria com o Henrique Rocha, né? Que é um puta produtor musical, assim, um poeta do som também, assim, que é um filósofo. Ele tem mestrado em filosofia, mas ali pega a música e dá uma condensada. E ele consegue fazer uma coisa que é muito legal, que é praticar, né, uma teoria que fortaleça, que ebula a prática, sabe? Tipo, uma teoria que você traz, assim, uma teoria que compõe, entende? Tipo, é uma teoria prática que a coisa vira, assim. Os nossos trabalhos de criação são muito intensos, assim, são mensagens de WhatsApp de 17 minutos, e aí o outro manda de 20 minutos, assim. Então, toda uma construção muito presente nesse lugar. E aí eu acho, então, isso, assim, o trabalho com ele é muito profícuo nesse lugar, assim, e o trabalho musical com ele é muito profícuo, assim, tipo, como que a gente, de fato, a gente trabalha nas fronteiras, você falando em fronteiras, nas fronteiras do nosso conhecimento, assim, e aí vai trabalhando junto, né? Então, isso é importante. E a segunda coisa, para mim, que é muito importante, que é o Rock Generator como um evento consolidado em Ouro Preto. É isso, assim, tipo, tem gente que... Eu sou ouropretano, tenho 44 anos. Quando eu subo no Rock Generator para me apresentar, olha, eu me apresento com Ouro Preto direto, faço, sei lá, trabalho com a Orquestra Ouro Preto, trabalho com o meu grupo de teatro, Grupo Residência, várias coisas na escola. Tem um grupo Galanga, que tem um público em Ouro Preto, tem um histórico em Ouro Preto. Quando eu chego para me apresentar no Rock Generator, tem grande parte das pessoas não me conhecem, entende? Tipo, existe ali um outro público, é uma galera que só está ali. E eu acho isso emocionante, sabe? Tipo, um evento com público. E isso é muito legal. Assim, tem gente que depois daquela noite foi me buscar em outros canais, sabe? Então, isso eu pago pau mesmo, acho importantíssimo, acho muito emocionante, bonito estar ali, e acho que precisa ser fortalecido de um jeito assim muito constante, porque é isso, ele é formador, né? Ele é formativo, né? No sentido que ele permite que as pessoas se formem, então ele permite ali trabalhos, ele permite ver bandas como Black Feather Clan, que é uma
puta banda foda, gente com muita experiência, e permite banda que vai tocar a primeira vez para público ali, no mesmo espaço. Então, ele é formativo nesse lugar, e ele é formador, porque também a pessoa vai ali também e, né, numa noite ele vê ali coisas que ele gosta, ele vê coisas que ele não gosta no mesmo espaço, e isso permite abrir um leque de pensamento. E é louco, porque eu não sou um cara do rock and roll, assim, a minha formação não é do rock and roll. Eu cheguei no rock and roll via Galanga, né? E eu fiz um Galanga num festival lá no Morro São Sebastião, na Nida, né? Foi num Latitude Zero, né? Latitude 20. Latitude 20. E foi a primeira vez que eu estava tentando chegar com Galanga no evento, e nunca era possível, nunca rolava. E foi lindo também, foi muito legal, e acho foda, assim, acho que é o evento mais lindo que a cidade promove, porque ele tem uma particularidade, assim, louco para o meu filho começar a frequentar os Rock Generator. E o Galanga é uma banda que a gente sempre tentou levar pro Morro da Forca, tipo, a gente ficar, não, essa edição tem que ter Galanga, só que nunca batia a agenda, sempre acontecia alguma coisa, alguém tava viajando. E o Galanga hoje em dia tem isso, né? A gente eu sou do Galanga há 20 anos, né, cara? Então, é uma banda que a gente está envelhecendo com ela, assim, e não tenho dúvida que essas coisas contam, assim, envelhecer conta pra caralho, né? Nessas disposições que a gente tem para a vida, assim, e a gente vai tendo outras disposições, e é curioso, assim, olhar para o Galanga, assim, às vezes o Galanga acabou e voltou, e persiste, e nesse momento que ele está agora, com a galera que está agora, que está reacontecendo, se refazendo. Então, de fato, eu acho que, sei lá, ter levado o Galanga 15 anos atrás seria uma coisa, ter levado esse agora ali no festival foi uma outra coisa, foi maravilhoso, foi foda. Encontrei, inclusive, com o cara do Black Friday Clan, com o... Como que ele chama? Grilão? Foda, aquele baixista. É o Grilão, Rubens. O Grilão, porra, aquele cara... Grilão. Que é um performer, o Grilão é um performer, né? Um baixista performer, assim. Então, também um cara que eu aprendi muito com ele, vendo ele em cena, assim, ele... Lá no Galanga, lá no show do Galanga também a gente trocou muito, foi muito legal. Gente, pode fazer uma pergunta invertida? Eu vou fazer uma pergunta invertida para o Silas e para o Xingu. Vocês estão pensando, eu não sei, né? Muita coisa, a gente está meio longe. Eu queria saber se vocês estão pensando em fazer isso, o evento nesse formato. Se passa aí por aí, se está passando por aí, fazer invertido, fazer no formato digital. A gente está aí nos trancos e barrancos tentando fazer esse formato digital acontecer. A gente conseguiu aí, via um CUT, uma verba para fazer um festival, um web festival aí esse ano, e a produção está rolando, a galera está inventando polpa, e é assim, difícil, porque para a gente o principal é estar junto com o público, é construir mesmo, igual o Juliano estava falando, é ser um espaço de profusão de ideias ali. E, para mim, pelo menos, a falta do contato entre pessoas, a falta de poder tocar, a falta de poder abraçar e conversar tete a tete, é um dificultador, né? Mas eu acho que a gente tem que chegar nesse patamar, porque as coisas vão mudar e eventos, de qualquer maneira, vão ter que acontecer de forma diferente, né? Então, a gente vai ter que aprender a fazer coisas que vão mesclar esses dois vieses, o físico e o profusor, que é para ir para o mundo, né? E principalmente num ponto de propagação, a gente tem que aprender mesmo a usar essas ferramentas que que a internet nos oferece, para poder continuar divulgando as bandas novas, continuar dando espaço para a galera que está produzindo um som bacana, e fazer o que a gente já fazia acontecer aqui dentro, entendeu? Ou aqui fora.
né? Sei lá. Mas você sabe, Xingu, que eu acho que esse momento é tão doido que a gente também tem que aprender a quando não usar, sabe? Tipo, o Literatura para Dançar, especialmente, eu achei que eu fosse nadar de braçada nesse ambiente virtual com ele. Rapidamente, assim, tipo, a live que cai, o som que não funciona, o telefone que não consegue captar a batida junto com a minha voz, fica uma coisa xoxa pra caralho. As coisas que eu fui me cansando de ver, sabe? Eu fui olhando também, falando que eu acho que a gente não tem, assim, com acesso, né, em casa, no home office, a gente não tem acesso a uma tecnologia ainda que permita isso. E aí acho que também tem umas coisas que a gente olha para frente, sabe? E fala assim, sabe que né, a gente deve fazer daqui uns 2 anos, a gente deve voltar a fazer, não é possível, saca? Então, também tem um lugar também de falar, não vou fazer, não pertence a esse universo. Não vou fazer digital, não vou fazer digital, não sou daqui. E eu tenho a impressão que, tipo assim, agora parece que a gente já acostumou um pouco assim, com a situação e tá mais sossegado. Eu lembro que há 1 ano atrás, foi no começo da pandemia, a gente fez o Generator Web Sessions, né? Foi assim, deu 1 mês depois assim, que parou tudo, a gente fez, inclusive se apresentou lá, né, Juliano? Agora que eu lembrei. Literatura para Dançar, Isso. E assim, naquele momento a gente estava meio, nossa, temos que fazer alguma coisa para o negócio não morrer, para juntar a galera. E aí a gente fez, a ideia inicial era fazer no Instagram e no YouTube. E aí deu uma série de problemas, assim, a gente, no final das contas, acho que a gente deixou o YouTube de lado, a gente viu que não estava compensando e fizemos só mais no Instagram mesmo. Eu sei que deu muita treta, mas, de certa forma, possibilitou uma coisa inimaginável ao vivo, que é a gente trazer uma banda da gringa. A gente trouxe tocou uma banda da Itália, teve a banda de um homem só dos Estados Unidos, Lone Wolf. Foi foda. Teve uma banda da França também. Tem uma banda da França que foi muito massa, assim, eles tocaram num rancho. Eu esqueci o nome dela agora. No final, eu acho que as redes sociais elas boicotam um pouco quem não coloca dinheiro. Você tem que injetar dinheiro lá para elas fazerem a mensagem espalhar. Exatamente isso, sabe? Quanto que eu vou comprar de patrocínio? Tipo, eu fiz um livro agora e eu estou trabalhando para vender o meu livro. Eu já gastei uma grana com anúncio de Instagram. Cada vez que eu pago um anúncio, eu tenho, assim, 1000 visualizações na postagem que eu faço. Pergunta quantos livros eu vendi no Instagram. Nenhum, entende? Eu vendi todos os meus livros nos meus círculos sociais, meus amigos dos amigos. Entende? Tipo, é a mesma coisa, assim, a rede social, esse pensamento, ela é limitada, entende? Tipo, sacar isso é muito importante nesse momento. Douglinha tá caladinho lá, ó. Ele só vai... Douglinha tá só sabiando lá. Né? Ô, Douglas, fala aí. Tomou um café, Douglinha? Eu tô numa digestão aqui, né? E eu, ouvindo, porque muita saudade, né? De escutar mesmo o timbre da voz, né? E ouvir essas experiências, né? Algumas coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto... Mas o mais doido de tudo é essa possibilidade da vanguarda em Ouro Preto, né? Porque a gente está numa cidade que, bem ou mal, a gente consegue existir artisticamente, vamos dizer assim. Dessa forma, né? Meio na gambiarra, às vezes, meio... E isso vai dando fôlego para as coisas irem maturando, né? E é muito doido olhar para todo mundo aqui presente e ver o quanto que a gente tem uma trajetória, né? Mas, pessoal, sinceramente, eu quero um Generator, nós e nossas crias, né? Que os meninos tá tudo gigante, sabe? Vocês estão falando... Vocês estão falando dessa coisa de... Ele falou que quer um Generator com o filho dele participe, né? E aí, assim, mano, é outra realidade, sabe? Vocês não têm noção, eu parei de fumar, gente, de beber, eu acordo todo dia 4 da manhã e vou andar de bike, tá ligado? E assim, minha rotina atualmente, saca? A pandemia, então, nesse caso, ela fez um milagre, né? Ela não fez uma mudança, uma reinvenção. Ela fez um milagre. E aí, isso.
Outra coisa massa, ó, eu formo agora filosofia em agosto, né? Concluo finalmente minha graduação, já com visto da mestrado. Opa! Aí. Então, assim, tem muita coisa aí que, tipo assim, né? É a rota cosmogônica, como diria o Haroldo Paiva, né? Que esteja lá onde esteja, né? Mas, assim, essa energia, sabe? E fiquei muito feliz de que, na hora que eu ouvi o nome da proposta, né? Geradores. E eu acho que é um dínamo, sabe? É um moto contínuo e é esse lugar, né? Eu acho que se não for a gente, serão outros e isso vai sempre existir aqui nesse lugar, né? E é muito doido a gente estar nesse olho do furacão, né? E ter esse prazer imenso, né? Não só de ter participado, mas de estar aqui ainda podendo degustar, né? Lembrar e acender memórias, né? Como bem está dizendo a Thaís aí, assim, né? O mais importante para mim, cara, é essa dimensão mesmo da quebra de uns paradigmas muito pesados, assim. Porque precisamos entender Ouro Preto também como um paradigma, né? Ou da memória nacional, ou paradigma da arte barroca. Né? O Ouro Preto ele tem umas coisas muito pesadas, assim, estacionadas nele. Pá. E a gente entende isso no dia a dia. Assim. Eu acho que não é à toa que a gente não tenha artistas, né? Vários artistas de Ouro Preto de expressão nacional. Né? Eu acho que não é à toa. Eu acho que existe, de fato, uma coisa ligada a um passado, sabe? Tem um romantismo, um floreio do passado que é muito prejudicial também, entende? Tipo, é muito importante, sabe? Mas também é isso, assim, é a gente calcado numa pedra de 300 anos atrás, entende? Segurando ela, amarrado nela. Eu acho que isso é louco, assim, e eu acho que essa iniciativa mesmo de trazer rock and roll para essa pedra trissecular, ela é absolutamente necessária. E eu estou dizendo isso assim, eu acho que... Para o Morro da Forca, né, Ju? Para o Morro da Forca. Literalmente, uma super imagem bonita isso. E eu acho que existe ali uma coisa meio xamânica acontecendo. Estava dizendo até no rock and roll no sentido expandido, assim, tipo, nós aí fazendo nossas artes contemporâneas, nossas performances, embora voltando à literatura para dançar, eu acho que eu também lido com uma coisa muito tradicional, ligado à narrativa, à palavra, à história, ao conto, ao caos. Eu também lido com isso no meu trabalho, então isso também está colocado, mas eu acho que esse rock and roll, nesse sentido expandido, assim, sabe, nessa quebra de paradigma, fora essa coisa, a tradução literal, né, tipo, desse rock, dessa pedra que rola, sabe, de pegar essa pedra circular e fazê-la rolar, assim. Eu acho muito bonito que a gente consiga, através desse exemplo... Nessas ladeiras aí, né, Juliano? Quero agradecer, um papo super dinâmico, assim, me lembrou um pouco, me negou um pouco uma coisa que eu estava falando, que o virtual é limitado, mas por um minuto eu achei que a gente estava numa mesa do barroco aqui, conversando, e eu fiquei aqui vivendo memória de amigo, de ouvir pessoas que me instigam e querer falar junto, querer interromper. Então, experiência muito gostosa, foi uma delícia. Quero falar assim, eu lancei um livro no ano passado chamado Um Circo, que é uma narrativa de 7 pessoas, assim, conta a história de 7 pessoas que se encontram por acaso, e são histórias cruzadas e paralelas. E está sendo muito legal, está sendo uma história legal do livro, assim, pessoas estão lendo com muito entusiasmo e causando alguns choques também, assim, muito interessantes. Tá muito gostosa a vida do livro, Um Circo. Eu tenho um site que é julianomendes.com. Meu Juliano é com 2 L's. Quem quiser conhecer esse trabalho, tem todo um trabalho dramatúrgico ali também colocado. Pode buscar. Tem uma banda que chama Galanga, e o Galanga também está na área, está no Spotify, está no YouTube com diversas coisas também. Por favor, me ouçam.
E o Literatura para Dançar, que é um trabalho em processo. Assim, eu acho até que ele vai evoluir para uns outros formatos, mas continuo fazendo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Xingu. Obrigado, Silas. Obrigado, Rock Generator. Obrigado, Dogníssimo, irmãos. Estamos aí, continuamos trabalhando juntos. Né? Thaís, obrigado também pela parceria de sempre. É um prazer, sou muito fã do seu trabalho também. Pago pau. Eu ia falar isso, pago pau para o Perereca Brasil, depois eu achei. Paga buceta pro Perereca. Paga buceta. Acho foda. Eu queria agradecer também, eu achei muito bonito esse encontro. Tem muitos anos, né, que a gente não se encontra. Tem anos já fez mais de ano. E estou feliz em rever, assim, tive a sensação muito parecida com a do Juliano, que a gente estava muito perto, né, ao toque do braço, assim. E agradecer vocês. Eu tenho uma relação com Ouro Preto que quando alguém me pergunta, quando alguém não me conhece, de jeito nenhum, nunca me viu antes, e pergunta assim, de onde você é? Aí eu falo assim, eu sou de Ouro Preto. Porque eu me sinto nascida. Oh, que louco. O Ouro Preto te Eu escolheu. esqueço. Ouro Preto me escolheu. Juliano, depois de 15 anos, eu te digo que Ouro Preto me escolheu. É mesmo, menino. Eu me sinto de Ouro Preto. Eu me sinto nascida e criada. Eu falo nascida e criada em Ouro Preto, ok? Nascida e criada. E ultimamente o que eu tenho feito? Eu estou trabalhando, investigando, né? Metodologias para o ensino de crianças à distância. Assim como alguns viraram bikers, né? Andando de bike pelas ladeiras, eu virei uma yogi. Eu faço yoga. Ninguém acredita, uma pessoa hiperativa fazendo yoga, mas eu faço. E descobri a dança durante a quarentena. Então, eu tenho dançado quase diariamente. Eu tenho feito encontros para dançar, tanto com Camila Duarte, que está em Florianópolis, quanto com Carla também, com Eduardo Batista, que está aí. Danço com eles, faço um trabalho de dança e meditação ultimamente com um coletivo que é formado por várias pessoas, uma de cada lugar. E quem puxa esse coletivo é a Ana Alonso, da Universidade Federal de Goiás, UFG. Então a gente tem experimentado som, corpo e meditação. É som, corpo e silêncio. O nosso experimento semanal. Com Camila Duarte, é mais uma dança terapêutica, assim, sabe? Eu grito, eu viro um monstro. Eu boto tudo pra fora, que eu tô sentindo as minhas raivas, os meus passados, os meus futuros. Eu fico... É um vômito dançante, que é um movimento expressivo, que eu recomendo. Uma mulher fantástica, Camila Duarte. E, então, além da com as crianças, estou fazendo esse monte de oficina e estou me reencontrando como artista, estou pensando nesse lugar, estou pensando também nessas fibras óticas todas. Eu não tem como não me atravessar, né? Não tem como não dizer que isso aqui não é presença, entendeu? Não tem como não chamar isso aqui de presença. Então, o que é isso? Isso me interessa. Isso me interessa. Isso aqui também é presença. Como é que eu vou dormir depois de ver Juliano, ver Douglas, ver Silas, ver Xingu? Como é que eu vou dormir? Né? Mudou, me afeta. Então, isso é presença. Se afeta, é presença. Agradecer Rock Generator, que tenha muitos anos aí, que venha tudo de bom para vocês. Se for para experimentar o formato, experimenta. Meu conselho é, se bota em risco, mano. Essa é a hora de se botar em risco. Faz o que tá na telha. Se não é não, se sim é sim. Mas experimenta isso aí. Porque talvez não acabe nunca mesmo. São 430 mil mortos. Será que qual de nós que vai aqui? Né? Qual de nós que vai primeiro? A gente não sabe. Então vamos viver. Agora, aqui. Vamos viver. Não deixar nada para depois, não. Talvez não tenha depois. Vamos viver. É isso. Nossa, sensacional, viu, galera? Confesso para vocês que eu saio com o coração quente. Estou emocionado. Papo, né? E dizer, assim, que sou muito grato pela existência, né? E de poder partilhar momentos presentes, né? Os que passaram
E esse presente aqui agora, né, como bem disse a Thaís, afetado por todos vocês. Eu venho na minha trajetória, né, de nascido e criado em Ouro Preto, vivenciando essa cidade de 300 anos, como bem colocou Juliano. Nascido em Ouro Preto. Cheio de mofo, né, e o tempo todo sacudindo para ver se sai esse mofo. E essa pandemia, ela acabou dando uma chacoalhada em muita coisa, né? Então, acabou que, assim, tem mais ou menos uns 2 anos que eu venho desenvolvendo uma pesquisa nas artes plásticas, né? Talvez seja o meu momento, assim, de maior entrega no momento, assim, que é exatamente de tentar criar essas quebras, né? Como bem colocou o Juliano, de lidar com essa questão do passado, mas ao mesmo tempo buscando um fôlego, uma visão aí para o futuro, né? Então, tem desenvolvido aí o barroco afrofuturista, né? Que é exatamente de fazer esse gancho no passado, mas de tentar jogar uma luz lá na frente, né? Entendendo que esse lá na frente ele não existe, que ele precisa ser reinventado o tempo todo. Então, é pegar isso que a gente está vendo aí, que estão falando o tempo todo que é passado, lidar com ele agora e realizar projeções para o futuro, né? Que pelo que a gente está vendo aí, o futuro ele deu errado, né? Fuja do futuro, porque do jeito que as coisas já lá vão, é melhor não ir para o futuro. Vamos ficar aqui no presente que está mais possível, vamos dizer assim. E se for haver um futuro, que a gente invente esse futuro, né? Que é o que tem rolado. Acho que é legal falar isso, né? Estou concluindo o processo de investigação, que o título é a descolonização e a reinvenção do sujeito, né? Então, se a gente não se reinventa pensando fora da colonidade, vamos dizer assim, né? Eu não sei o que vai ser para frente aí. Sinto esperançoso, sabe, num encontro como esse, de entender que a gente continua vibrando, né? Todo mundo, independente de estar se vendo ou não, de que quanto tempo que não se vê e tal, mas cada um aí na sua quebrada, na sua situação, na sua forma, tá vibrando e daqui a pouquinho a gente supera isso tudo aí. E vamos juntar, né? Nós, as cria, e que venha o melhor pela frente aí. Axezão no coração dos seis. Muito grato a todos presentes aí. Saudade de vocês demais. Senti aqui como se tivesse vocês aqui do meu ladinho. Também não estou bebendo, né? Não parei de fumar, não estou bebendo. Então, tomando um cafezinho, fumando garrinho, trocando essas ideias ótimas que vieram aqui hoje, as boas lembranças. Um brinde a gente, né? Agradecer vocês três e já deixar marcado um novo encontro, um novo Rock Generator, que a gente esteja juntos, né, no próximo retorno, no recomeço, na reinvenção desse nosso fazer aqui. Então, foi muito feliz, veio muitos flashbacks aqui na cabeça nessa conversa. Muito agradecido com vocês. E o que eu acho é assim, uma coisa que eu tenho pensado assim, durante a pandemia, que o futuro é muito incerto, né? A gente não sabe como que vai ser. A gente não sabe quem que vai tomar o poder, a gente não sabe o que vai ser da política no Brasil daqui para frente. A gente não sabe como vai ser esse novo normal, mas de certa forma isso me instiga, porque é o desconhecido, né? Não sei, e o que eu tenho pensado é isso, é tentar viver do presente, viver um dia após o outro, e não sei, às vezes produzir, às vezes não, tirar o dia para ficar de folga, e esperar, né? A gente lutar tentar mudar o nosso entorno na medida do possível, e no mais tentar tirar o Bolsonaro do poder e esperar essa coisa toda passar.